Salmo de número 121, verso de número 1. Quem encontrou, diga graças a Deus. Muito bem. Então vamos lá. Salmo 121. Diz assim a palavra do Senhor. Apenas o verso de número 1. Levanto os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? O Salmo de número 121 é um salmo de peregrinação, é um cântico de peregrinação. Muitas pessoas pensam que o livro dos Salmos, ele por inteiro foi escrito pelo rei Davi. Não. O salmo é uma composição de músicas, de louvores, de poemas, de poesias feitas pelo rei Davi e também por alguns peregrinos, algumas pessoas que estavam em peregrinação. E a palavra de Deus diz no Salmo de número 121, o salmista do Salmo 121 diz assim: levanto os meus olhos ao monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Por favor, por alguns instantes, olhe para cá, até que nós voltemos os nossos olhos para a palavra de Deus novamente. O salmista do Salmo de número 121, ele, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, está nos dando uma direção, está nos dando uma orientação de para onde nós devemos olhar. Com o passar do tempo, todos nós passamos por aflições, tribulações, dificuldades, por lutas, por levantes nessa terra. Lembrando que sempre em todas as áreas da nossa vida. Muitas vezes quando a gente entra em certos lugares que tem o nome de igreja, onde as pessoas supostamente estão trabalhando debaixo da unção do Espírito de Deus, através do suposto dom de revelação, alguém diz assim: levanta a mão aqui, o Senhor me revela, supostamente, que tem alguém passando por luta aqui. 5 pessoas passando por luta, 7 pessoas passando por luta, 10 pessoas, agora mais. Tanto quem está dentro da igreja, quanto quem está fora da igreja, tanto quem está buscando a Deus, quanto quem não está buscando a Deus, todos pelo mundo inteiro estão passando por lutas. Todos estão passando por lutas, por problemas, dificuldades, por aflições, tribulações, em todos os sentidos e áreas da nossa vida. Mas o que vai definir a nossa vitória ou a nossa derrota, o que vai definir se a nossa história é uma história de vencedor ou uma história de derrotado, é a maneira como nós nos comportamos diante de tudo isso e para onde nós voltamos os nossos olhos. O Salmo de número 121, o salmista vai nos dar uma direção, e eu, com toda sinceridade, a gente pode receber conselho de pai, de mãe, de avô, de avó, de irmão, de irmã, de pastor. Quando nós estamos passando por um problema, tem gente para dar conselho de todo jeito. E por muitas vezes, por mais que as pessoas nos deem conselho, ninguém na verdade sente e sabe de fato como é estar no nosso lugar quando nós estamos passando por alguma situação. Mas Deus é o único que sabe. Por isso, o lugar mais indicado ao qual nós devemos elevar os nossos olhos, colocar a nossa confiança, a nossa esperança, é aos céus, é ao alto. Por que aos céus? Por que ao alto? O salmista diz que é de lá, é de onde vem, de lá é de onde vem o nosso socorro. Agora, sabe qual é o problema?
O problema é que muitas vezes a gente lê e relê Bíblia, a gente folheia e folheia a Bíblia de um lado para o outro, a gente sabe que isso é uma verdade, mas sabe o que acontece? Na prática, no cotidiano, muitos de nós não vivemos isso. E aqui é onde está o problema, porque a gente fala, a gente cita, mas quando vai partir para o vamos ver, quando o problema está acontecendo, quando a aflição, quando a tribulação vem, quando o dia mal chega, como diz o apóstolo Paulo, a gente termina esquecendo de onde vem o nosso socorro. E aí quando isso acontece, sabe o que nós fazemos? Nós nos desesperamos. A gente vai se deixando levar pela pressão muitas vezes da família, pressão dos credores, quando nós somos devedores, pressão da sociedade. Nós vamos nos deixando levar pela pressão dentro de casa, a pressão do mundo atual. E muitos terminam, mesmo conhecendo a palavra, terminam deixando de confiar no Senhor. Elevar os olhos ao monte é mais do que simplesmente levantar a cabeça. Entenda que isso tanto é uma instrução literal quanto é figurada. Figurada por quê? Porque essa é uma maneira metafórica de não somente levantar a cabeça e olhar para os céus, mas isso que o salmista do Salmo 121 está dizendo, mais do que simplesmente ter o ato de levantar a cabeça e olhar para o céu, é ter a convicção, é ter a certeza que, por pior que pareça as circunstâncias da nossa vida, a situação, seja qual for, é um problema de saúde, é um problema de escassez, do que você tem tido medo? O que é que tem mexido? De vez em quando tem tirado o teu sono, ou tem deixado de vez em quando você preocupado? O que é que de vez em quando tem dado um frio na sua barriga quando você pensa? É isso aí, é nessa área aí, é nessa situação aí que Deus deseja que o nome dele seja totalmente glorificado quando você confia. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Só que mesmo nós sabendo disso, o que acontece? A gente vai se acostumando, o tempo vai passando e a gente vai se acomodando. O tempo vai passando e a gente vai se acomodando. E é um problema quando a gente se acomoda. Muito de como você absolve e reage aos levantes e circunstâncias da sua vida tem a ver com quanto você está alicerçada e confiando em Deus. Alicerçado e confiando em Deus. Amém? Quem está entendendo, diga graças a Deus. A palavra de Deus fala que um homem, um rei, um dos reis mais notáveis da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, um dos reis mais notáveis da Bíblia, chamado Rei Asa. Ele é um dos reis que se tornou referência, um bom reinado. Porém, Asa, ele é um exemplo para nós hoje. E você vai entender por quê. Abra a palavra de Deus aí no segundo livro das Crônicas, capítulo 16, versículo de número 7. Segundo livro das Crônicas. Aonde fica, pastor? Fica aí na Antiga Aliança. Se você quiser, pode ir lá para o livro de Gênesis e ir passando até chegar no segundo livro das Crônicas. Você vai passar aí por Gênesis, Êxodo, Número, Deuteronômio, Levítico, Josué, Juiz, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 2 Reis, e aí vai chegar no segundo livro das Crônicas e no capítulo 16. Por favor, encontra aí o capítulo de número 16.
Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 16, versículo de número 7. Quem encontrou, diga graças a Deus. Diz assim: naquela época, o vidente ou o profeta, em outras traduções, Hanani, foi dizer a Asa, rei de Judá: por você ter pedido ajuda ao rei da Síria, e não ao Senhor, o seu Deus, o exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Olhe para cá, por favor. Esse homem aqui não é qualquer homem, irmãos. E a palavra de Deus, olha, a Bíblia é sagrada. Por que Deus permitiu esse livro aqui, que é o livro mais antigo, o livro mais antigo, que já sobreviveu ao fogo, à terra, à água, ao tempo, à perseguição, a imperadores, a tudo? Só o fato desse livro ser o mais antigo e ter sobrevivido a tudo que ele já sobreviveu, já comprova que não é uma coisa comum, não é algo comum. Historicamente se comprova que não é um livro comum. E nós sabemos que não é, que é a palavra de Deus, que é o manual, é a instrução e direção de Deus para a minha vida e para a sua vida. Por que a história de todas essas pessoas estão aqui na palavra de Deus? Para que eu e você venhamos viver aquele provérbio que diz: o inteligente aprende com os seus próprios erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros. Todas essas pessoas aqui, irmãos, todos os reis, profetas, servos, servas, homens e mulheres que erraram aqui, erraram dentro da permissão de Deus, para que eu e você hoje não cometêssemos os mesmos erros que eles. Amém? Quem está entendendo, diga graças a Deus. Agora preste atenção. Eu quero convidar você a voltar mais um pouco no capítulo de número 14, aí no mesmo livro das Crônicas, segundo livro. Volta só no capítulo de número 14. Por favor, capítulo de número 14, você vai entender como muitas vezes nós conhecemos a palavra de Deus, vivemos já milagres com o Senhor, mas muitas vezes o que aconteceu com Asa termina acontecendo conosco também, se nós nos acomodarmos, ou se nós nos acomodamos. Quem está presente, diga graças a Deus. Quem foi embora, diga aleluia. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Segundo livro das Crônicas 14. Abias descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Segundo livro das Crônicas, capítulo 14, versículo 2. Asa fez o que o Senhor, o Deus, o seu Deus, aprova. Retirou os altares dos deuses estrangeiros e os altares idólatras que haviam nos montes. Despedaçou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados, ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e que obedecessem às suas leis e aos mandamentos dele. Retirou os altares idólatras e os altares de incenso de todas as cidades de Judá. E o reino esteve em paz durante o seu governo. Também construiu cidades fortificadas em Judá, aproveitando esse período de paz. Ninguém entrou em guerra contra ele durante aqueles anos, pois o Senhor lhe concedeu descanso. Versículo 7. Disse ele ao povo de Judá: vamos construir essas cidades com muros ao redor, fortificadas com portas e trancos. A terra ainda é nossa, porque temos buscado o Senhor, o nosso Deus. Nós o buscamos e Ele nos tem concedido paz em nossas fronteiras. Eles então as construíram e prosperaram. Veja o versículo de número 9. O etíope Zerá marchou contra eles com um exército de quantos homens? 1 milhão
de soldados. É a população da cidade de Teresina, praticamente, né? Teresina tem hoje praticamente 1 milhão de pessoas. 1 milhão e alguma coisa, com pessoas que entram e saem de Teresina também, pessoas de Timon, Maranhão, outras cidades. Então, esse rei tinha um exército de 1 milhão de pessoas, 1 milhão de soldados. E 300 carros de guerra, ele chegou a Maressa. Asa saiu para enfrentá-lo. E eles se puseram em posição de combate no vale de Zefatá, perto de Maressa. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus, e disse: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Olha aí o que o Senhor diz. Olha a oração de Asa: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois em ti colocamos a nossa confiança. Em teu nome viemos contra este imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti. Ao 12, o Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá. Os etíopes fugiram e Asa e seu exército os perseguiram até Gerar. Caíram tantos deles que o exército não conseguiu recuperar-se. Foram destruídos perante o Senhor e suas forças. E os homens de Judá saquearam muitos bens, destruíram todas as cidades ao redor de Gerar, pois o terror do Senhor havia caído sobre eles. Saquearam todas essas cidades, pois haviam nelas muitos despojos. Também atacaram os acampamentos onde havia gado, se apoderaram de muitas ovelhas, cabras, camelos, e em seguida voltaram para Jerusalém. Amém? Olha para cá, por favor. Olha como começou o reinado desse homem, o reinado de Asa. Ele fez uma reforma espiritual. O primeiro amor, né? Ele chegou na intenção de mudar tudo. Vamos acabar com essa idolatria. Vamos buscar ao Senhor. Vamos parar com essa fé errada. Ele chegou com toda a força, a vontade de buscar ao Senhor, levando o povo a buscar ao Senhor. Só que quando nós voltamos para o capítulo 16, anos depois, tempos depois, nós já encontramos um rei Asa diferente. Eu quero que você volte até lá comigo, para você entender o quão é importante a conservação da nossa confiança em Deus. Capítulo 16, segundo livro das Crônicas, capítulo 16, versículo de número 1 em diante, no 36º ano do reinado de Asa. É aí mesmo, só é um capítulo à frente apenas. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, invadiu Judá, fortificou Ramá, para que ninguém pudesse entrar no território de Asa, rei de Judá, nem sair de lá. Então Asa ajuntou a prata e o ouro do tesouro do templo do Senhor e do seu próprio palácio, e enviou a Ben-Hadad, rei da Síria. Enviou para quem? Ele juntou o ouro do Senhor, ele juntou o seu próprio tesouro. Olha, a Bíblia está dizendo que um exército inimigo se levantou contra ele, e agora ele juntou o ouro do Senhor e o seu próprio tesouro, e ele pegou tudo isso, e ele enviou a um rei poderoso, entre aspas. Vamos lá. O nome desse rei é Ben-Hadad, rei da Síria, que governava em Damasco, com uma mensagem que dizia: façamos um tratado como fizeram meu pai e o teu. Estou te enviando prata e ouro agora. Rompe o tratado que tens com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu país. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e ordenou aos comandantes de suas forças
que atacassem as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naftali. Quando Baasa soube disso, abandonou a construção dos muros de Ramá. Então o rei Asa reuniu todos os homens de Judá, e eles se retiraram de Ramá. As pedras e a madeira que Baasa estivera usando com esse material, Asa fortificou Geba e Mispa. Naquela época, o vidente Hanani foi dizer ao rei Asa de Judá: por você ter pedido ao rei da Síria, ou confiado no rei da Síria, pedindo ajuda, e não confiou no Senhor, o seu Deus, o exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Por acaso os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso, com uma grande multidão de carros e cavalos? Contudo você pediu ajuda ao Senhor, Ele os entregou em suas mãos, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura. De agora em diante terá que enfrentar guerras. Olha aí, irmãos. Olhe para cá, por favor. Você compreendeu a gravidade disso aí? Se você não entendeu, eu vou resumir. Um rei chamado Baasa estava invadindo algumas regiões que era a jurisdição do rei Asa. Pouco a pouco ele estava implantando fortalezas para dominar o reino todo. Asa começou a temer que o seu reino inteiro fosse perdido e tomado por Baasa. Então Asa pega o seu tesouro, pega o ouro do templo do Senhor, e ele envia de presente a um rei chamado Ben-Hadad para fazer um tratado com esse rei, para que esse rei ajude ele a tirar o rei Baasa, tirar Baasa das suas jurisdições. Imediatamente quando ele faz isso, Deus envia um profeta chamado Hanani até ele. E esse profeta diz assim: os etíopes, porventura, não eram um grande exército, 1 milhão de soldados, carros e cavaleiros? E quando você buscou ao Senhor, o Senhor te deu vitória? A partir de agora, porque você confiou no homem e não confiou no Senhor, a partir de agora haverão guerras contra você. Olhe para cá, por favor, preste atenção. Você está entendendo como Deus, Ele é zeloso? Existem pessoas que dizem que Deus é ciumento. Eu não concordo com isso. Ciúme não é uma coisa boa. Ciúme é uma coisa ruim. Deus é zeloso. Entenda que até as tuas guerras, até as tuas lutas, até os teus problemas, Deus não quer dividirmos com mais ninguém. Eu não estou aqui fazendo uma palestra. Eu estou como boca de Deus, liberando palavras direto do trono de Deus, saídas das Sagradas Escrituras para a tua vida, para que a tua realidade ela venha mudar. Deus é zeloso e nem os teus problemas Deus quer dividir com os outros. O que é que significa isso? Enquanto houverem várias opções, enquanto houverem várias direções para o qual você possa olhar e esperar a solução, Deus não age ao seu favor. No início, Asa estava com os olhos focados em quem? Em Deus. Salmo 121.
Asa estava com seus olhos focados em Deus, confiando em Deus. Aqui na terra tem muitas formas de se resolver problemas, não tem? Existem doenças que se resolvem com remédio. Sim, resolvem. Se eu disser que não, isso é uma mentira minha, é hipocrisia minha. Existem problemas que se resolvem com os advogados. Existe? Sim ou não? Existe. Existem situações que se resolvem com o psicólogo. Existe? Claro que existe. Existem problemas que se resolvem com dinheiro. Existe? Claro que existe. Mas quando você pega um problema, uma situação que nem dinheiro, nem remédio, nem médico, nem psicólogo e mais ninguém pode resolver, e você coloca para que o homem ou ser humano resolva, você está tirando isso, você está tirando o seu foco da presença de Deus, da glória de Deus. Porque Asa confiou em um outro reino. A partir de agora haverão guerras contra ti. A confiança em Deus, a confiança no Senhor, a confiança no Senhor nos faz viver em paz, mesmo em meio à guerra. Tem alguém presente? Diga graças a Deus. A confiança em Deus faz a gente ficar em paz. A confiança no Senhor. Olha como começou o reinado dele. Primeiro amor, todo cheio de confiança, de fé. Mas agora ele vai ser repreendido pelo profeta. E muitas vezes Deus fala com a gente não quer ser repreendido, né? Ele vai ser um rei, vai ser repreendido. Você quer ouvir só palavrinhas de massagem no seu ego? Você quer ouvir coisinhas boas? Deus vai falar coisas que você precisa ouvir. Porque muitas vezes você faz coisa errada, toma decisão errada, confia nas pessoas erradas. Então Deus vai te disciplinar, vai te fazer voltar ao caminho certo. Confiança totalmente e exclusivamente nele. Glória a Deus. Ou será que eu estou falando alguma coisa de errado aqui? Será que não é em Deus que nós temos que confiar? É no homem que nós temos que colocar no nosso coração a nossa confiança. Olha o que diz o texto, no versículo 7, segundo livro das Crônicas, 16, versículo 7, diz: naquela época o vidente Hanani, ou o profeta Hanani, foi dizer a Asa, rei de Judá: por você ter confiado no rei da Síria e não no Senhor, o seu Deus, o exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Olhe para cá, por favor. Quantas vezes no passado o Senhor não te deu vitórias? Quantas portas Deus no passado não abriu para você? Quantas situações piores, quantas situações mais difíceis da sua vida você já passou? Talvez até pior do que o que você está vivendo hoje. E mesmo assim, Deus estava lá com você. Deus estava lá aguardando você. Quando você pensou que não tinha saída, Deus abriu uma porta. Quando você pensou que tudo ia dar errado, Deus revirou tudo e fez dar certo. Quando você pensou que você ia morrer, você ficou vivo, você está viva. Glória a Deus. Glória a Deus. Quer dizer que o mesmo Deus que te salvou, que te livrou no passado, que abriu a porta, que te deu livramento, que te livrou da bala, que te livrou do acidente de carro, de moto, que te livrou de todas as setas do inimigo lá no passado, quer dizer que esse Deus desapareceu? Esse Deus sumiu? Não! Ele continua vivo, presente. Mas a maneira como nós nos comportamos hoje, agora, no passado, no presente, vai definir se nós viveremos coisas maiores do que as que nós vivemos no passado. Quem está entendendo, diga graças a Deus.
o rei Asa começou bem. E aqui ele se torna um bom e um mau exemplo. Bom exemplo, porque Asa fez coisas que agradou a Deus. Mau exemplo, porque Asa, no decorrer da sua vida com Deus, deixou de confiar. Deixou de confiar em Deus. Você está há quantos anos, irmão, andando com Bíblia debaixo do braço? Me diga. Você está há quantos anos caminhando para dentro de igreja? Não importa quanto tempo você está andando com Bíblia. Não importa quanto tempo você tem uma carteirinha de pastor, de pastora, de obreiro, de obreira. Não importa quanto tempo você está dentro de uma igreja. O que importa é se você continua confiando no teu Deus da mesma maneira que você confiava lá no começo. Aleluia. O que importa é isso. Para Deus o importante é isso. É o quanto você continua acreditando e confiando que mesmo que tudo pareça estar dando errado, Ele continua no controle de tudo. E a qualquer momento acontece uma reviravolta de Deus que faz tudo dar certo. Quem crê nisso, diga glória a Deus. E se você acha que a palavra de Deus merece, aplauda ela. Aplauda a palavra do Senhor. Aleluia. Olha só. O rei Asa, ao mesmo tempo que é um bom exemplo, com o decorrer do tempo se torna, ele dá um péssimo exemplo. O rei Salomão escreveu um provérbio que até hoje faz parte dos meus princípios de vida. O provérbio que o rei Salomão escreveu é esse: melhor é o fim do que o começo. Melhor é o fim do que o começo. Não adianta começar bem e terminar mal. Não adianta começar bem e terminar mal. Deus, Ele quer tanto um bom começo para você, quanto um bom final. Deus não quer que a sua história seja uma história de tristeza, lamento, fracasso e destruição. Só que o que vai depender é o quanto o seu coração continua inteiramente nas mãos de Deus. Se formos dividir em porcentagens, seu coração, sua confiança, qual? Me diga o tanto de porcentagem, não diga para mim, reflita com você. Se dividirmos em porcentagem, qual a porcentagem do seu coração que o seu filho tem, que a sua filha tem? Qual a porcentagem do seu coração que o seu esposo, que a sua esposa, seu noivo, sua noiva, sua mãe ou seu pai tem? A confiança, ela pode sim ser distribuída em porcentagem. Como que eu sei isso? Como que eu sei o quanto meu coração está em alguém, em alguma coisa? É se eu estou disposto a perder. É o quanto eu sofro por aquilo que eu perdi, ou o que Deus está tirando da minha vida. Olha o que a palavra de Deus diz. Vamos adiante. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 16, versículo de número 9.
Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam. Dedicam o quê? Como é que está escrito na sua Bíblia aí, por favor? Os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer o quê? Aqueles que lhe dedicam. Em algumas traduções dizem perfeito. Na tradução da Calcinha diz perfeito. Por favor, outra tradução. O que é que diz aí na sua? Totalmente. Sara, o que diz aí na sua tradução? Totalmente. Daniela, o que diz na sua tradução? O coração é totalmente dele. Não é totalmente do seu pai. Não é totalmente da sua mãe. Não é totalmente do seu marido. Não é totalmente da sua esposa. Não é totalmente dos seus filhos. Totalmente do Senhor. É inteireza de coração. É coração inteiro. Porque a sua fé, a sua confiança, só é verdadeiramente comprovada com a prática. Com a prática. Os olhos do Senhor estão sobre essas pessoas, cujos corações delas estão totalmente, inteiramente confiados no Senhor. Quando a mãe ou o pai, eles saem para um lugar com os filhos, o pai ou a mãe, o pai que ama de verdade cuida. Não estou falando de uma pessoa que faz só parir e jogar no montão. Estou falando de pai e mãe que ama, que cuida. Pode ter várias distrações ao seu redor, mas um pai e uma mãe que ama de verdade não tira os olhos dos seus filhos. Assim são os olhos de Deus sobre aqueles cujos seus corações estão inteiramente em suas mãos. O que é inteiramente? O que é ter um coração? O que é colocar o coração inteiro nas mãos de Deus? É quando eu estou disposta a perder tudo e qualquer coisa ou pessoas em detrimento ao meu relacionamento, amizade e intimidade com Deus. Caso contrário, eu não tenho o coração inteiramente nas mãos de Deus. É parcial. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Graças a Deus. É parcial. Abraão, o seu coração estava ficando parcial. Era uma parte dividida para Deus, outra parte dividida para quem? Para Sara, é isso? Não, para Isaac. Se você perguntasse para Abraão, Abraão, você ama a Deus? Abraão ia dizer, eu amo a Deus de todo o meu coração. Mas quando nós nos julgamos segundo os nossos padrões, nós não fazemos um julgamento justo, porque a gente sempre vai puxar a sardinha para o nosso lado. Eu não me acho uma pessoa tão errada, a gente diz. Eu não me acho uma pessoa tão ruim assim. Pois se tivesse uma cópia de ti para tu conviver contigo mesmo, tu ia saber tanto de defeitos que você tem. Você passar um dia consigo mesmo. E Deus conhece o teu coração. Deus é quem sonda o seu coração. Existem muitas coisas que você pode dizer com a sua boca que não é, mas Deus conhece o seu coração. É tudo aquilo que ainda estiver no seu coração competindo com Deus ou tomando lugar que deveria ser de Deus, se você entregar o seu coração a Deus, será arrancado. Aviso-lhe que o processo é doloroso, mas no final você estará renovado, fortalecida, e entrará para a galeria dos amigos e amigas de Deus. Aleluia! Confiar em Deus.
Versículo de número 11. Os demais acontecimentos do reinado de Asa, do seu início ao fim, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. No 39º ano de seu reinado, Asa foi atacado, acometido por uma doença nos pés. Uma doença onde, irmãos? Pode ver cá, por favor. Você lembra que foi dito nessa noite já? Salmo 121. Elevarei os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Foi onde nós começamos. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Muita gente conhece isso. Mas quanto tempo você vai passar vivendo isso? O importante não somente é conhecer, mas viver. E não somente viver, mas o quanto de tempo eu vou passar vivendo aquilo que eu professo. Tem gente que vem para a igreja e vive a Bíblia 1 ano, 2 anos, 3 anos. Depois a pessoa se cansa e diz: sabe uma coisa, eu vou para o mundo mesmo. Essa luta contra a carne, essa luta contra o diabo é uma coisa muito difícil, eu vou para o mundo. E ela termina indo. O importante não é o quanto você sabe, mas a intensidade com que você vive aquilo que você já conhece e sabe que Deus pode fazer. Quem entendeu, diga graças a Deus. Asa foi acometido de uma doença. Em quais áreas da sua vida você confia? Tem gente que só confia em Deus para os outros. Quando ela chega: minha irmã, confia em Deus. Sabe por quê? Eu conheço uma pessoa que era aleijada, e aí Deus fez ela andar. Eu conheço uma pessoa que ele era cego, mas Deus fez enxergar. Aí agora, quando é ela que adoece, quando é a pessoa que passa por um problema, alguém chega e confia em Deus. Eu acho que esse negócio. Puxa, velho. Puxa. Fé falsa. Fé morta. Confiança falsa. Está quantos anos na igreja? Andando comigo, lendo Bíblia. Não conhece nada ainda do seu Deus. Não conhece. Resgata, restaura a confiança que Deus te deu lá no começo. Eu sinto a presença do Senhor fortemente. Dá vontade de fazer um monte de coisa, mas a gente tem que pegar a mensagem. Igual aquela música, quando eu pulo. Mas eu estou aqui para entregar a mensagem. Nessa noite, através dessa palavra, o Senhor quer resgatar a confiança no coração de muitas pessoas que no passado até já confiaram totalmente no seu coração no Senhor. Mas o tempo foi passando, as circunstâncias foram oprimindo, causando sofrimento, e você deixou de confiar inteiramente no Senhor. O Senhor tem poder para curar doenças que a medicina cura, e o Senhor tem poder para curar doenças que a medicina não cura. O Senhor tem poder para fazer tudo que um homem pode fazer e tudo que os homens não podem fazer. Se você vai viver isso ou não, vai depender do quanto você confia e segue confiando no Senhor. Olha o que é que vai acontecer com Asa.
Olha o que é que vai acontecer com Asa. Versículo de número 12. No 30º ano do seu reinado, 39º ano do seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora a doença de Asa fosse grave, ele não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Está escrito ou não está assim, irmão? Eu tenho certeza que na tua Bíblia tem a palavra médico. Tenho certeza que tem a palavra médico aí. Segundo livro das Crônicas, capítulo 16, versículo 12. No 39º ano de seu reinado, Asa foi atacado por uma enfermidade nos pés, uma doença nos pés. Embora a doença de Asa fosse grave, ele não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Sabe o que é isso? Aquele tipo de pessoa que já está na igreja. Ela faz parte, já é um diácono, é o quê? Já é um presbítero, é o quê? É uma irmã do grupo de oração, é uma irmã do conjunto de oração, é o quê? É um pastor, é um missionário, só porque já está muito tempo na igreja, mas se tornou tão arrogante, tão soberba, se tornou tão egoísta, tão egocêntrica, que diz: eu morro, mas eu não vou buscar a ajuda de Deus para curar meus pés, não vou buscar a ajuda do Senhor. O coração endureceu, esfriou totalmente. É terrível. O coração endureceu, petrificou, porque a palavra vai dizer: embora a enfermidade dele fosse grave, ele não buscou o Senhor. A Bíblia vai dar ênfase, ela vai dar destaque. Ou será que não dá na sua Bíblia aí? Dá ou não dá? Sim. Como que diz aí na sua Bíblia, Glauciane? Caiu largamente dos seus pés no ano 30º ano do reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade. Grande por extremo. Misericórdia. E, contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor. Amém. Mas Contudo, a mesma coisa que porém, todavia, portanto. Todavia, porém, portanto, no entanto, não buscou ao Senhor. Mas o quê? Mas antes aos médicos, ou só aos médicos. Ou seja, cadê aquele Asa do começo? É o que o Senhor diz para você nessa noite. É o que o Senhor diz para você nessa noite. Cadê aquela mulher do começo? Cadê aquela fé do começo? Cadê aquele homem do começo? Cadê aquela alegria? Cadê aquele brilho nos olhos? Aquele amor, aquela vontade de fazer algo para Deus, de buscar a Deus. O Senhor está resgatando nessa noite as pessoas de fé, de confiança, intimidade, porque o Senhor não quer que eu e você tenhamos o fim que Asa teve e que muitos estão tendo até hoje. Começam bem e terminam mal. Olha o quanto Deus confiou em você, olha o quanto Deus investiu em você, olha o quanto Deus fez por você, olha o quanto Deus dotou você de capacidades, de potenciais, olha o quanto o Senhor, aleluia, Santo Deus, olha o quanto Deus fez por mim e por você. É o que Ele diz para nós nessa noite. Ele não precisa mandar anjo com asas, com auréola. Ele não vai aparecer, porque a santidade pura, e se Ele aparecer, todos nós morreremos, porque estamos num corpo carnal, e o nosso corpo pode se desfazer, pode pulverizar, porque Ele é pura santidade, majestade e glória. Por isso, na unção do seu Espírito,
Ele vai usando seus servos e servas, seres humanos, para comunicar a sua vontade, o seu amor e o seu propósito para você. Santo Deus. Ao longo do tempo a pessoa vai deixando de confiar no Senhor. A pessoa vai deixando de confiar. Vai deixando de acreditar. E o que acontece é que aparecerão muitas pessoas querendo roubar o seu coração. E Deus vai permitir. Aparecerão muitas pessoas querendo roubar o seu coração, dizendo: eu te amo, eu não vou te deixar por nada, eu sou o seu melhor amigo, eu sou a sua melhor amiga, pode contar comigo para o que der e para o que vier. E Deus permitiu, permite e vai continuar permitindo você quebrar a cara com todas essas pessoas, para você entender que o único que nunca te abandonará, te abandonou, e o único que você pode confiar inteiramente o seu coração é Ele. É o Senhor. É o Senhor. O quanto você continua confiando, o quanto você continua acreditando no Deus que você fala e serve. Abraão ouviu a voz de Deus uma vez, mandando ele sair da terra que ele estava. Quase 3 anos depois, ele foi ouvir a voz de Deus uma segunda vez. Tem gente que fica esperando, tem gente que é sentimentalista, fica esperando ouvir Deus mandar alguém. O Senhor me mandou aqui para mandar te dizer que Ele te ama. Que vergonha, irmão! E o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário? Não é uma prova de amor eterna, não? Todo dia Deus vai precisar mandar alguém. Toda vez Deus precisa mandar alguém para acariciar o teu ego, para tu ficar nesse emocionalismo aí. Aconteça o que acontecer, apareça quem aparecer, vai embora quem quiser ir, passe o tempo que passar, o amor de Deus por você permanecerá eternamente, Ele não mudará uma fração de milésimo de segundo sequer, porque o seu amor é eterno por você. Pode aplaudir a palavra de Deus. O coração de Deus se entristece ao ver uma pessoa que começou tão bem terminar tão mal. Asa. E em quem você está colocando o seu coração, sua confiança? Tanta gente que já chegou na igreja. Oh Deus, a palavra de Deus diz: aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Senhor, eu estou aqui desde os meus 15 anos. As pessoas dizem assim: como é a tua história? Como foi que tu começou? Ninguém foi na minha casa me chamar. Eu não sou filho de crente, parente de crente, nada, ninguém. Pelo contrário, era uma avó feiticeira, fui fazer um monte de macumba, família de cachaceiro, só gente esculhambada. Mas eu tive um encontro com Ele. Passei por igrejas, vi pastores fazendo coisa errada, pastora, vi gente fazendo um monte de mutreiro, de papagaiada, um monte de coisa errada, e até hoje eu estou aqui. Por quê? Porque não foi homem que me segurou, foi o Senhor que me segurou. É no Senhor que eu estou confiando. Aconteça o que acontecer, a minha fé, a nossa confiança e esperança deve estar no Senhor. No Senhor. No Senhor, meu irmão. No Senhor, minha irmã. Os olhos do Senhor estão sobre você, que tem o seu coração inteiramente entregue a Ele. Onde é que você está? É no seu trabalho? Deus está atento a tudo que sai da sua boca.
Se você disser, vai ser assim, Deus é com o que você fala, porque os olhos dele estão sobre você, porque seu coração é sincero. Se você disser, vai acontecer, em nome de Jesus, vai acontecer. Se alguém se levantar, tentando te destruir, te perseguindo, tentando te difamar, não se preocupe. Você pode até contratar um advogado humano, mas o seu advogado é Jesus Cristo. E serão envergonhados todos aqueles que viram as costas e abandonam ao Senhor. Eu vou te mostrar isso na palavra. Não vem com essa história de, eu só não estou mais indo para a igreja, mas eu estou com Deus. Mentira, que vergonha, mentira. Tem esse negócio de não estou indo mais para a igreja. Está aqui o meu dedo midinho. Eu vou cortar ele, aí eu jogo ele lá no meio da rua. Aí alguém passa, aí dedo midinho, cadê a mão? Eu só não estou com a mão. Mas ainda sou o dedo midinho. Vai apodrecer. Jesus Cristo não é o corpo, Ele é a cabeça. O corpo é a igreja. A igreja é composta pelos seus membros. E os membros têm suas células. Vê como vai ficando pequeno e tudo forma um corpo todo, que é a igreja. Esse negócio, eu só não estou mais indo para a igreja, mas eu continuo com a minha fé em Deus, confiança em Deus. É como a gente encontrar um rio no pulmão, seu corpo é o beira-mar. Vai ser envergonhado se você colocar a sua confiança. A pessoa está buscando a Deus, está na igreja, enquanto ela não arranjou um emprego. Na hora que ela arranjou um emprego, perna para quem te quer, tchau. Só enquanto ela não passou no concurso. Na hora que ela passou no concurso, nem te conheço, Jesus. Colocou a confiança dela em quê? No concurso dela, no dinheiro dela, no patrão dela, na patroa dela. Colocou a confiança no homem, no ser humano. E quando a gente coloca a confiança em gente, o nosso coração inteiramente, o que acontece? Acontece o que está escrito lá no profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Abre aí, por favor. Profeta Jeremias, capítulo 17, versículo de número 5. Abre aí. Jeremias, capítulo 17, versículo número 5. Pastor, aonde fica? Você vai mais à frente aí um pouquinho. Vai passar por Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Isaías. E depois de Isaías você vai encontrar Jeremias, capítulo de número 17. Jeremias, capítulo de número 17, versículo de número 5. Olha o que acontece quando a gente coloca a nossa confiança e se desvia do Senhor. A gente coloca a confiança no homem, na mulher, coloca a confiança no nosso coração no trabalho, no concurso, na medicina, nas ciências humanas, nos amigos, nas amigas. É isso aqui que acontece. Capítulo 17 de Jeremias, versículo 5. Assim diz o pastor. É isso? Assim diz o padre. É? Assim diz o sensei. É isso? Assim diz quem? O Senhor. Assim diz o Senhor. E quem é esse Senhor? É o mesmo Senhor dos exércitos. É o mesmo Senhor de Israel. É o mesmo Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração
se afasta do Senhor. Quem é que está dizendo isso aí, irmãos? Então eu posso dizer. Ou será que eu estou inventando coisa? Eu posso dizer que uma pessoa que deixa de confiar em Deus é amaldiçoada. Sim ou não? Será que eu li de cabeça para baixo? Eu vou ler de novo, porque parece que os irmãos estão com dúvida. Versículo 5. Assim diz o Senhor. Só isso. Assim diz o Senhor. 2 pontos. Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade, ou do braço mortal, ou do braço de carne, a sua força. Mas cujo coração se afasta do Senhor. O que Deus está dizendo é assim, ó. Amaldiçoada é a pessoa que deixa de confiar em mim. É o que Deus está dizendo. Maldito. Ah, pastor, o senhor está amaldiçoando eu? Estou amaldiçoando ninguém. Está aqui na palavra. Está aqui na palavra. Maldito, amaldiçoada é a pessoa que confia no outro ser humano mais do que no Senhor. É a palavra que está dizendo isso. Cujo seu coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto do deserto. Não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Olha para cá. Põe a tua confiança no homem. Vai lá. Olha para cá, por favor, eu te dizer isso como profeta. Põe a tua confiança no homem. Vai lá. Põe a tua confiança para tu ver. Põe a tua confiança nos homens, nos seres humanos. Pastor, o senhor está frustrado com alguma coisa que aconteceu? É Deus que está dizendo na palavra. Não é problema meu, não é nada pessoal meu. É a palavra de Deus. Está dizendo para você colocar o seu coração nele. Se o seu coração está em alguém, alguma pessoa, se o seu coração está em alguma coisa, pelo amor de Deus, urgentemente, tira de lá e coloca em Deus. Coloca no Senhor. Agora o que acontece? Tem um paralelo. Quando a gente coloca o coração no Senhor, exatamente o versículo de número 7 vai dizer: mas bendito é o homem ou a mulher cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estarão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar frutos. Olha para cá, traduzindo para a linguagem de hoje, para você entender que a linguagem bíblica muitas vezes é uma linguagem clássica e rústica. Entenda: aquele que confia em Deus, no Senhor, cujo seu coração está no Senhor, nos piores momentos e circunstâncias da nossa vida, mesmo que tudo pareça estar dando errado, pode faltar coisa de um lado, faltar coisa do outro, muita gente pode passar necessidade, mas se você confia em Deus, não faltará nada para você. O Senhor proverá na tua casa, o Senhor proverá na tua vida, o Senhor proverá na tua família, e você prosperará no que você faz, porque é a palavra de Deus que está dizendo. É a palavra de Deus que está dizendo isso. Ou será que eu estou inventando alguma coisa? Você leu ou não leu isso? 17, versículo de número 7. Bendito é o homem ou o ser humano que confia no Senhor, cujo seu coração está nele. Agora, o que acontece no versículo 13? O que acontece no versículo 13 é isso. Versículo de número 13. Ó Senhor,
esperança de Israel. Todos os que te abandonarem sofrerão vergonha, ou serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. O Senhor, ó Senhor, esperança de Israel, todos que te abandonam serão envergonhados. Aqueles que se desviarem de ti terão seus nomes escritos na terra ou no pó, pois abandonam o Senhor. Quem que já escreveu o nome na terra? Você já escreveu o nome na terra? Tá assim, você vai passando por um lugar e tem uma terrazinha e você escreve seu nome. Eu já fiz isso várias vezes. Você já fez isso? Quem já escreveu o nome na terra? Levanta a mão aí. Eu já fiz isso. Eu pergunto para você. Se eu voltar lá agora, teu nome está lá onde tu escreveu? Por que não está lá? Por que teu nome não está lá? Porque se apagou. O Senhor está dizendo que quem abandona Ele não terá uma história aqui nessa terra que seja de inspiração para os outros. Se você abandona Deus, você pode ter qualquer que seja o sucesso no mundo, mas a sua história não será um sucesso diante de Deus. Repito, se você abandona o Senhor, a sua história pode ser um sucesso diante do mundo, mas jamais será um sucesso diante de Deus, porque os padrões de sucesso para Deus são outros padrões, não são os padrões do mundo. A recompensa do sucesso do mundo é glamour, é fama, é dinheiro. A recompensa do sucesso diante de Deus é a coroa da vida e vida eterna e um nome escrito numa pedrinha que só você saberá, porque o Senhor te dará um novo nome. E esse novo nome tem uma nova história. Aleluia, glória a Deus. Quem crê nisso? Então não abandone o Senhor. Não abandone o Senhor. Bota para fora tudo que esteja ameaçando teu relacionamento com Deus. O que é que está te impedindo de ser melhor? O que é que está te impedindo de se tornar mais íntima de Deus, mais próximo de Deus? Anula isso. Anula isso. Tira isso. Porque Deus tem coisas melhores, tempos melhores e propósitos maiores para você viver. Confie no plano de Deus. Confie no plano do Senhor. Confia nele. Ó Senhor, eu confio no seu plano. Confiou? Então não tem como dar errado. Porque os planos de Deus jamais se frustrarão. Jamais. Amém? Amém. Por último, convido você a abrir a palavra do Senhor. Aí, ainda, no livro dos Salmos, por favor. Abra a palavra do Senhor no livro dos Salmos. Qual capítulo, pastor? Capítulo de número, perdão, Salmos não tem capítulo. É um livro poético, são números. Salmo de número 20. Versículo 7. Salmo de número 20. Versículo de número 7. Quem encontrou, diga: eu confio em ti, Jesus. Salmo de número 20. Versículo de número 7. Vamos começar do primeiro. Versículo primeiro. Salmo de número 20. Versículo primeiro. Que o Senhor te responda no tempo da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Do santuário te envie auxílio. E de Sião o Senhor te dê força. Lembre-se de todas as suas ofertas e aceite os teus holocaustos.
conceda-te o desejo do teu coração, e leve a efeito todos os teus planos. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria, e ergueremos as nossas bandeiras em nome do Senhor nosso Deus. Que o Senhor atenda a todos os teus pedidos. Agora eu sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Dos seus santos céus lhe responde, com o poder salvador da sua mão direita. Alguns confiam em carne